nós vamos falar sobre o verbo auxiliar will, que vai acompanhar os outros verbos, né, que vão ser os verbos principais, para formar frases fazendo referência ao futuro. E as construções com will são bem simples, tá? Porque ele não flexiona, ele não muda de acordo com a pessoa do discurso, como é com os outros verbos auxiliares que vimos até então. Então, na afirmativa nós temos sujeito, will, mais o verbo principal no infinitivo e o restante da frase. Na negativa nós temos o sujeito, o will, o advérbio not, que pode estar contraído ou não com o will, né, formando won't, no caso de estar contraído, mais o verbo principal e o restante da frase. Na interrogativa nós temos, né, a inversão, como sempre, o auxiliar vai para antes do sujeito, então fica o auxiliar will, mais o sujeito, o verbo principal no infinitivo e o restante da pergunta. Reforçando aqui, não há flexão nenhuma, tá? Então pode ser you, we, que não vai haver alteração no verbo will, vai ser sempre you will, we will, they will e por aí vai, tá? Então vamos aos exemplos. Eu posso muito bem falar I will buy a car within the next 2 years. A interrogativa disso seria Will you buy a car within the next 2 years? E a negativa seria No, I won't buy a car within the next 2 years. Won't ou will not, reforçando aqui. Outro exemplo. He will start English classes next year. A pergunta seria Will he start English classes next year? A negativa seria No, he won't start English classes next year. Próximo exemplo. She will take Cambridge Proficiency Test next month. Pergunta: Will she take Cambridge Proficiency Test next month? Negativa: No, she won't take Cambridge Proficiency Test next month. Outro exemplo: We will go to Europe next month. Pergunta: Will we go to Europe next month? Negativa: No, we won't go to Europe next month. Último exemplo, My graduation ceremony will take place in July. Pergunta, Will your graduation ceremony take place in July? Negativa, No, my graduation ceremony won't take place in July. Bom, tendo falado aqui alguns exemplos, agora vamos discutir a função do will como auxiliar, tá? É importante aqui destacar que o will, ele é um auxiliar diferenciado. Nós temos uma categoria de verbos que podem atuar como verbos auxiliares. E nós temos aí os verbos que já vimos, o verbo to be, to do e have, que podem ser auxiliares, só que eles são, assim, auxiliares mais simples, tá? Eles se diferem de auxiliares especiais, que estão numa categoria específica dentro desse grupo de auxiliares, que são os chamados auxiliares modais, modal auxiliaries, ou simplesmente verbos modais ou modais. Modal verbs ou modals, simplesmente. Dentro dessa categoria de verbos modais específicos, nós temos o will, would, should, might, may e outros que nós vamos discutir melhor em outros vídeos, tá? Agora nós vamos focar no will, certo? E o que tem de diferença entre esses modais e os verbos auxiliares mais simples? Bom, uma diferença a gente já viu, que os modais eles se caracterizam por não flexionar independente da pessoa do discurso, tá? Então a gente viu aí que independente da pessoa, you, they, we, o will não muda, vai ser sempre will. You will, they will, she will, he will e por aí vai, não muda. Já nos auxiliares simples, há sim mudança conforme a pessoa do discurso, tá? Então, vamos pegar aí o verbo to be. A gente fala you are, we are, they are, mas a gente fala she is, he is, it is, tá? Do, também há mudança. A gente fala you do, we do, they do, mas a gente fala she does, he does, it does. Have, também. A
a gente fala you have, we have, they have. A gente fala she has, he has, it has. Então, tem essa questão aí que caracteriza os modais, tá? Não há flexão, conforme a gente viu aí com o will. E outra coisa que caracteriza bastante os modais, tanto é que eles recebem esse nome de modal, é que eles costumam indicar uma modalidade, sabe? Eles costumam expressar uma ideia específica, seja na modalidade capacidade, na modalidade probabilidade, né? Porque eles indicam ser mais ou menos capaz, ser mais ou menos provável, ser mais ou menos obrigatório, ser mais ou menos formal. E nisso os modais se diferenciam dos auxiliares simples, porque os simples, eles não dão esse sentido a mais para a frase, tá? Eles simplesmente dão um suporte gramatical fonético e indicam o tempo, apenas isso. Então, por exemplo, se eu uso o verbo auxiliar simples do, nessa frase aqui, do you like ice cream? Você gosta de sorvete? Aqui o do está apenas dando suporte e indicando o tempo, que é presente simples. Ele não está dando um sentido a mais em alguma das modalidades que eu falei, não está dando um senso de obrigação a mais ou a menos, um senso de probabilidade a mais ou a menos, tá? O mesmo vale para os outros verbos auxiliares simples. O verbo to be, se eu pergunto are you happy? Você é feliz? Tá dando só suporte e indicando o tempo. Have, a mesma coisa. Have you ever been happy? Você já foi feliz algum dia? Tá indicando o tempo, no caso present perfect, e dando suporte. Já os verbos modais, eles dão um sentido a mais. Então, se eu falo I will travel next month, eu vou viajar mês que vem, contém aqui um sentido a mais de probabilidade de acontecer, tá? Porque quando eu falo I will do something, dá uma sensação de que aquilo provavelmente vai acontecer. Agora, se eu uso outro modal, por exemplo, might, se eu falo I might travel next month, pode ser que eu viaje mês que vem. Aqui nós vemos que o sentido de probabilidade é diferente, está indicando menos probabilidade disso acontecer. Então, nesse contexto aqui específico, usar um ou outro modal vai indicar mais ou menos probabilidade. A modalidade que o modal está indicando aqui nesse contexto é essa, de ser mais ou menos provável. Mas, claro, depende do contexto. A gente pode falar também, outro exemplo, Will you close the door for me, please? Fecha a porta para mim, por favor. Aqui, qual que é a modalidade? É pedido, No caso, tá indicando um pedido mais ou menos imperativo. Usar o will dá um senso de imperatividade maior, dá um senso de obrigação maior. Agora, se eu usar outro modal, aí já é diferente. Por exemplo, se eu falar Could you close the door for me, please? Poderia fechar a porta para mim, por favor? Então aqui a gente vê que o modal could, ele dá menos esse senso de imperatividade, menos esse senso de obrigação do que o modal will. Então nesse contexto específico, usar um ou outro modal vai indicar um pedido mais ou menos imperativo. Então fiquem atentos com essa função dos modais, que é de dar um sentido mais específico para o discurso, de acordo com o contexto, vai indicar mais ou menos uma modalidade. Então fiquem atentos a isso, tá? E prestem atenção no contexto. E é isso, depois nós vamos falar mais sobre modais em outro vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado. Beijinhos e tchau, tchau!